Então, cultuando a Deus com entendimento. Hoje eu quero também falar com você sobre como você pode cuidar do seu jardim. Amém? Hoje você vai entender que Deus ele te entregou um jardim para você cuidar. Então, cara, hoje eu quero trazer um entendimento aqui sobre o que é igreja. Porque eu não quero, eu estava anotando isso esses dias, eu não quero como pastor de uma comunidade de fé que seja grande, com pessoas vazias. Amém? Porque eu sei que nós estamos no começo de uma grande obra. Daqui a pouco esse negócio aqui vai explodir. Você crê nisso em nome de Jesus? Daqui a pouco pessoas vão querer experimentar desse óleo, dessa porção que Deus tem derramado sobre nós. Mas eu não quero ser pastor de uma comunidade de fé grande com pessoas vazias. Uma igreja grande com pessoas sem entendimento. Uma igreja grande com pessoas sem fundamento. Uma igreja grande sem pessoas que deem frutos. Amém? Então hoje eu me preocupo em construirmos uma igreja saudável. Amém? Porque tudo que é saudável cresce. Diga, tudo que é saudável cresce. Mas deixa eu te falar, nem tudo que cresce é saudável. Amém? Então a preocupação que a gente precisa ter é com a saúde da igreja. Então, dentre tantas coisas que nós nos preocupamos, primeiro, entenda isso, você que é da Real Amor, talvez você está nos visitando e hoje Deus vai falar assim, ó, aqui é o seu lugar. Dentre tantas coisas que nós nos preocupamos, primeiro, nós nos preocupamos com a saúde teológica. Amém? Então a gente sempre fala que nós somos uma comunidade de fé extremamente contemporânea, cara, mas biblicamente correta. Você está aqui em nome de Jesus? Então a gente se preocupa, cara, com a saúde teológica. Outra coisa, a gente se preocupa com a saúde estrutural, porque isso também é importante. Amém? Hoje você vai comprar um caldo lá atrás, porque nós estamos vendendo esse caldo para poder melhorar a estrutura das crianças lá atrás, da igreja das crianças. Amém? Porque ali não pode ser apenas um depósito que a gente joga as nossas crianças. Nós temos que ter o melhor ministério infantil. Nós temos que ter a melhor igreja das crianças lá atrás. Amém? Vocês estão aqui em nome de Jesus? Então nós precisamos nos preocupar também com a saúde estrutural. Outra coisa que a gente se preocupa é com a saúde vocacional. Diga vocacional. É por isso que aqui na Real Amor, cara, pessoas que estão aqui no Ministério de Louvor, é porque a gente entendeu que elas têm um dom. Amém? Aqui a gente não vai ter vaca voando e passarinho pastando. Pastor, como assim? Por quê? Porque a gente precisa entender que todos nós aqui fomos vocacionados, amém? Cada um aqui, Deus deu um dom. Então daqui a pouco você vai ver pessoas pregando o evangelho aqui, não porque elas são pastores, mas porque elas têm um dom para poder pregar. Você está aqui em nome de Jesus, está entendendo? Então a gente precisa se preocupar também com a saúde vocacional. Outra coisa, a gente se preocupa com a saúde relacional. Nós somos uma comunidade de fé de relacionamento. Você não vai sobreviver aqui dentro se você não der passos para poder se relacionar. Vocês estão entendendo em nome de Jesus? Outra coisa que eu já quero falar para vocês, nós precisamos ter a maturidade para entender que nós podemos nos relacionar com outros irmãos de outras igrejas. Amém? Porque é um reino só. No reino não existe placa de igreja. Nós precisamos ter amigos em comum. Talvez a gente vai discordar um pouco da doutrina, mas cara, se a fé da pessoa for em Jesus Cristo, se ela acreditar que só existe um caminho para a salvação, tá tudo bem. Eu não consigo entender lugares que manipulam as pessoas, que te proíbem de conversar com outras pessoas. Misericórdia. Isso não é igreja. Você está aqui em nome de Jesus? Até porque no céu, querido, não vai ter um condomínio particular escrito Real Amor. Você está aqui em nome de Jesus? Todos nós estaremos no céu juntos, como irmãos. Amém? Então a gente precisa se preocupar também com a saúde relacional. Outra coisa que a gente se preocupa é com a saúde financeira. Amém? Nós precisamos se preocupar sim com a saúde financeira. Por quê? Porque eu sei que nós podemos alcançar muito mais pessoas. Nós podemos ajudar muito mais pessoas.
se a gente entender isso, e se a gente se preocupar com isso. Então, queridos, em nome de Jesus, vamos lá para a palavra. E hoje eu quero chapar com vocês aqui, porque, cara, a atmosfera de adoração está sobrenatural neste lugar. E nós precisamos sair daqui, cara, entendendo de uma vez por todas o que é culto. Porque esse entendimento vai fazer muita diferença na minha e na sua vida. Amém? Quando a gente não entende, escuta o que eu vou falar para você. Quando a gente não entende o que ouve, a gente não usufrui. Vou repetir isso. Quando a gente não entende aquilo que a gente ouve, a gente não usufrui. O próprio Jesus, ele contou uma parábola do semeador. E a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. E algumas sementes caíram à beira do caminho. Veio um passarinho e comeu. Ou seja, o maligno roubou. Aí Jesus fala assim: quem são esses? São aqueles que ouvem e não entendem. Em nome de Jesus, você não pode vir para um culto como esse e não entender. Você está aqui em nome de Jesus? Você não pode entrar aqui e só desfrutar de uma atmosfera, só apenas de um arrepio. A gente acabou de cantar uma canção que fala que não vale a pena só me emocionar. Mas você vai sair daqui com o entendimento em nome de Jesus. Então já posso te falar algo. Não adianta você vir aqui e só se emocionar. Você precisa de entendimento. Porque quando eu entendo, eu usufruo. Você pode falar isso? Quando eu entendo, eu usufruo. Quem lembra da matemática? Quando ensinaram para você regra de 3. Lembra? Como era difícil entender aquilo. Como era difícil entender o X. Lembra do X? Que você tinha que fazer a regra de 3. Como que um X tem a ver com número? Só que quando a gente entende, a gente usufrui. Sim ou não? Hoje eu vou para o mercado e eu calculo a metragem que tem no rolo de papel higiênico, para ver se está mais barato. E eu faço regra de 3. Um vem com 30, tem tantos. Quanto tá, regra de 3, puf, esse que está mais barato. Ou seja, quando eu entendo, eu usufruo. Vira para o teu irmão e fala assim: hoje você vai sair daqui entendendo. Vamos para a palavra? Amém? Abra a Bíblia lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1. Quem trouxe Bíblia aí, levanta a Bíblia aí em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aê. Agora você vai ler a Bíblia. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim, ó: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos, o quê? Luan, só um minutinho, tá, Luan? Só um minutinho. A gente está lendo a Bíblia. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Algumas versões diz racional, que é o vosso culto lógico. Versículo 2: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra em nome de Jesus? Quem aqui quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Diga glória a Deus. Cara, isso aqui é libertador. Imagina você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos pensar em algo aqui. Qual o lugar mais seguro do mundo? Se eu perguntar para você, Índia, qual o lugar mais seguro do mundo? Há um tempo atrás saiu várias reportagens, alguns anos atrás, saíram várias reportagens que o lugar mais seguro do mundo era o Pentágono. Alguns anos atrás jogaram uma bomba lá dentro. E aí, como assim?
o lugar mais seguro do mundo foi atacado. Quantos lembram disso em nome de Jesus? Isso é para mostrar para nós que não existe o lugar mais seguro do mundo. Outra coisa, qual a igreja mais segura? Uma igreja centenária, histórica? Uma igreja nova, uma igreja de comunidade? Uma igreja protestante, uma igreja reformada? Uma igreja pentecostal? Qual o lugar mais seguro do mundo? É um emprego estabilizado? É você passar num concurso público? Qual o lugar mais seguro do mundo? Posso te falar uma coisa? O lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Eu vou repetir para você. O lugar mais seguro do mundo é você estar no centro da vontade de Deus, em nome de Jesus. Mas como eu vou experimentar isso? Olha só, no versículo 1 ele fala o seguinte, sobre um culto racional. Diga, culto racional. E eu quero pirar o cabeção com vocês aqui hoje. Eu quero fazer um paralelo de Romanos 12 com Gênesis capítulo 2, versículo 15. Olha só, Gênesis 2, versículo 15 diz assim, ó: assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Algumas versões diga, colocou o homem no jardim para cuidar. Diga, cuidar. Então olha que interessante. Deus pega um homem antes da queda, amém? E isso precisa ficar frisado em nossas mentes. Antes da queda, diga antes da queda. Então é importante lembrar que é antes da queda. Ou seja, tudo era perfeito. Tudo vivia em harmonia. Então Deus pega o homem e coloca no jardim e fala, Adão e Eva, está vendo esse jardim aqui todo? Está vendo aqui essas árvores? Está vendo essas plantas frutíferas? Está vendo esses rios que passam aqui? Está vendo esse pasto? Tudo aqui eu fiz para vocês. Então, cultiva e proteja. Diga, cultivar e proteger. Só que essa palavra cultiva que Deus usa aqui, no original, presta atenção. Essa palavra que cultiva no original, ela é avod. Diga avod. Que vem da palavra avodar, que na essência significa trabalho para Deus. Vocês estão aqui? Em nome de Jesus, não dispersa não. E olha que coisa interessante. Esse avod, esse verbo avodar, ele vem da palavra adoração. E adoração é um trabalho para Deus. Pastor, como assim? Adoração é um trabalho para Deus. Você vai entender. Ou seja, tudo que eu faço para Deus é adoração. Você está aqui? Diga, tudo que eu faço para Deus é adoração. E adoração é um trabalho para Deus. Tudo que eu faço para Deus é adoração. Então deixa eu te falar, você não adora a Deus só cantando, amém? Você adora com tudo que você faz para Deus. Cantar é apenas uma expressão da adoração. Mas eu adoro a Deus quando eu faço algo para Ele. Você consegue compreender o quanto isso é forte? Eu quero que você nunca mais esqueça isso, amém? Eu quero que essa semente entre no teu coração como revelação. Eu quero que essa palavra de hoje você fique, sabe, ruminando ela durante 10, 15, 20, 30 dias, a vida toda. Então olha o que Deus está dizendo para Adão. Adão, vai para o jardim. E todas as vezes que você poda uma árvore, todas as vezes que você cuida do jardim, todas as vezes que você faz isso, Adão, você avode. Você está me adorando. Ou seja, você está prestando a mim culto. Então diga comigo, culto, cultivo, cultura. Amém? Eu já quero que você aprenda isso.
todas as vezes que você cuida de algo que Deus te deu, você adora e cultua a Ele. Ei, em nome de Jesus, presta atenção nisso. Eu vou repetir. Todas as vezes que você cuida, todas as vezes que você trabalha de algo que Deus te entregou, você está cultuando a Ele, você está adorando a Ele. Faz sentido, sim ou não? E por que então que Romanos 12 tem a ver com Gênesis 2,15? Porque, cara, quando Paulo, ele fala, não dê a Deus um culto só espiritual, presta atenção. Não dê a Deus apenas um culto só espiritual, dê a Deus também um culto racional. Então o que é um culto racional? É algo que faz sentido, amém? É algo que eu vejo, é algo palpável, é algo real. Faz sentido isso, sim ou não? Ou seja, não é lógico, e aí eu vou começar a bater um pouquinho, amém? Não é lógico então eu orar em línguas no domingo à noite e não guardar a língua na segunda. Ai papai, diga ai papai. Não adianta nada, não é lógico isso. Doeu aí? Amém? Não adianta nada você rodopiar aqui na igreja no domingo e na segunda-feira você está falando mal do seu irmão. Isso não faz sentido. Sabe por quê? Porque a minha espiritualidade está desconexa com a minha vida diária. Amém? Vocês estão aqui em nome de Jesus? Para melhorar isso, cara, a minha vida natural não está em conexão com a minha vida espiritual. Aí eu começo a criar uma dicotomia. Hoje eu estou falando umas palavras difíceis, né? Tá diferente, tá, Lourenço? Mas o que é dicotomia, cara? É eu ser uma pessoa em um lugar e ser outra em outro. É eu fazer uma distinção assim, ó, isso aqui é santo e isso daqui é profano. Orar em línguas é de Deus e eu não preciso guardar minha língua lá fora. Você está entendendo? Isso é dicotomia. Ou seja, eu passei daquela porta, eu não sou mais espiritual. Eu sou espiritual aqui dentro. Está errado. Amém? Está errado. Se eu sou assim, deixa eu te falar uma coisa, cara, em nome de Jesus. Se você é assim, se você só é espiritual aqui dentro, quando você passa lá fora, você está dirigindo no trânsito e você xinga uma pessoa, posso te falar? Você está prestando um culto irracional. O que é um culto racional? A Bíblia fala, oferecei os vossos corpos. Isso é um culto racional. Oferecer a vossa vida. Coloca a sua vida diante do altar. Voltando para Gênesis. Então Adão está lá lavrando a terra. Aí Deus está assim, eu estou recebendo a adoração de Adão. Então vamos lá. Quantos aqui tem uma esposa? Levanta a mão aí em nome de Jesus. Quantos aqui querem ter uma esposa em nome de Jesus? Levanta a mão também. Profetizo sobre a tua vida, vai chegar. Deixa eu te falar uma coisa, querido, você que é marido. A sua esposa, ela é um jardim. Amém? Isso serve para o marido também. Esposa, o seu marido é um jardim. Você está entendendo em nome de Jesus? Então quando você é gentil, quando você não é grosseiro, quando você é encorajador e não opressor, todas as vezes que você é alguém que levanta a sua esposa, ao invés de derrubá-la, deixa eu te falar, você está cultuando a Deus e cuidando de um jardim chamado casamento. Aí você começa a perceber que você pode ser espiritual em casa, você pode ser espiritual no cinema, amém? Você pode ser espiritual no shopping, você pode ser espiritual jogando bola. Porque o meu culto a Deus é cuidar de tudo aquilo que Ele me deu. Meu Deus do céu, abra tua mente para isso.
Abre o teu coração para isso. Então, se Ele me deu uma esposa, eu cuido dela, e eu estou adorando o Deus que me deu aquela esposa. Você entendeu isso em nome de Jesus? Ou foi o diabo que te deu a sua esposa? Para você não estar cuidando. Só uma brincadeira. Mas vamos lá. Eu lembro de uma história que o pastor Luciano Subirá, quantos conhecem o pastor Luciano Subirá? Ele contou que um dia ele foi para o shopping, ele estava entrando no cinema com a esposa dele, e uma ovelha dele ligou para ele, falando assim: pastor, desesperado, pastor, o senhor precisa me ajudar, pastor. Meu casamento está acabando, meu casamento está em crise. Pastor, o que eu faço? E ele falou: querido, deixa eu te falar, eu estou entrando no cinema agora, com a minha esposa. Aí ele: pastor, mas eu estou falando para o senhor que meu casamento está acabando. Eu estou falando para o senhor que eu preciso de algo. E aí o pastor Luciano Subirá falou assim: querido, deixa eu te falar, eu estou entrando no cinema com a minha esposa. E aí ele foi, desligou o telefone na cara do pastor, virou para a esposa e falou assim: isso é um pastor de metigela. Como pode? Eu ligo para ele e ele fala que o cinema é mais importante do que a nossa vida. Isso não é um pastor. Aí a esposa desse cara virou para ele e falou assim: se a gente tivesse ido no cinema como o pastor está indo com a esposa dele, talvez a gente não estaria nessa crise. Ou seja, ele estava cuidando do jardim. O pastor Luciano estava cuidando do jardim, que era a esposa dele. É por isso, irmãos, em nome de Jesus, que tem pessoas que me ligam, e talvez ele não podou as árvores do jardim dele, e acha que eu tenho a obrigação de largar o meu jardim para cuidar do dele. Deixa eu te falar, se hoje eu identificar que o meu jardim está precisando, a prioridade vai ser o meu jardim. Porque não vai ter como eu cuidar do jardim de alguém se meu jardim não está sendo bem cuidado. Você está entendendo em nome de Jesus? Cara, tem uma semana que eu estou conversando com o André sobre essa palavra. Acho que foi hoje ou ontem, eu falei assim: amor, eu estou cuidando do meu jardim? Fala para mim, o que eu preciso melhorar? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Porque assim, cara, quando Deus me dá essas palavras, eu preciso mudar alguma coisa. Eu não estou falando que eu sou perfeito, estou longe de ser perfeito. Mas eu tive um entendimento que quando eu cuido de algo que Deus me deu, eu estou prestando culto para Ele, eu estou adorando a Ele. Então a partir desse entendimento eu vou começar a enxergar coisas que eu não estava enxergando. Você está aqui em nome de Jesus? Porque hoje em dia a gente vê tantos pastores divorciados, porque eles negligenciaram o jardim que Deus tinha dado a eles. E ainda vai reclamar com Deus: ah, Deus, eu estava fazendo a sua obra. Prioridades invertidas. Você está aqui em nome de Jesus? Uma coisa que eu falei para Deus desde quando Deus me deu essa igreja. Eu falei: Deus, eu não vou perder minha casa, eu não vou perder minha esposa, eu não vou perder meu filho, porque eu estou fazendo a obra. Não, a obra precisa começar lá em casa. Você está entendendo em nome de Jesus? Quem tem filhos aqui? Levanta a mão. Quem te deu o seu filho? Foi Deus que te deu? Deixa eu te falar, ele é um jardim. Amém? Todas as vezes que você leva tempo cuidando do seu filho, você está adorando a Deus que te deu o seu filho. Amém? Eu falei para vocês que hoje vocês iam entender, cultuando a Deus com entendimento. Para a gente não achar que a gente só cultua a Deus quando a gente vem para a igreja. E deixa eu te falar, quando você cuida do seu filho, isso é tão espiritual quanto está aqui hoje à noite no domingo. Vou repetir. Quando você cuida do seu filho, quando você cuida desse jardim que Deus te deu, isso é tão espiritual quanto você está aqui hoje à noite cultuando a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não olha para a gente de uma forma parcial. Deus, Ele olha para nós de uma forma integral. Diga, integral. Então existe esse negócio de aqui você ser um
e lá fora você ser outro. Aqui na igreja eu sou diácono, mas lá fora eu sou profissional. Lá fora é outra coisa, está errado. Deixa eu te falar, não existe separação para Deus. Posso falar? Você é adorador. Quem é professor aqui, levanta a mão. Você é adorador quando você está lecionando na escola. Amém? Você é adorador quando você está na sua empresa, conduzindo pessoas. Não importa o que Deus te deu para fora desse ambiente aqui eclesiástico, tudo que você fizer precisa ser feito para a glória de Deus. Amém? Você já foi atendido por uma pessoa que faz aquilo para a glória de Deus? É diferente. Você sente a presença de Deus no atendimento. Quantos creem que dar comida para o pobre é espiritual? Levanta a mão em nome de Jesus. Amém? Todo mundo acredita nisso, amém? Que dar comida aos pobres é espiritual. Agora pensando aqui, e o agricultor que está lá plantando para que a comida chegue aqui para a gente poder abençoar o pobre? O que ele está fazendo? Adorando a Deus. Porque quando ele cultiva a terra e gera o alimento, gera uma cadeia de adoração. Meu Deus do céu. Você está entendendo? Existe um livro que é fantástico, eu não vou lembrar o nome do autor, depois alguém pesquisa aí. É o Discípulo Radical. Esse Discípulo Radical, esse livro é incrível. Por quê? Porque o autor ele começa a dar esse sentido para a gente. Que assim, a gente precisa se preocupar com a natureza. A gente precisa se preocupar se a gente está gastando muita água quando a gente lava a louça, porque isso também faz parte da adoração a Deus. Quando eu deixo a água lá, esbanjando, eu não estou adorando a Deus que confiou para mim desfrutar daquela água. É outro pensamento, amém? Por isso que eu falei para vocês que hoje você ia sair daqui chapado. Diga, porque tudo é para a glória de Deus. Coloca para mim 1 Coríntios 10:31. Olha só o que a Bíblia diz. Assim sejam comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para dar glória a Deus. Algumas versões diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. A partir de hoje eu oro para que o Espírito Santo, quando você estiver fazendo coisas ordinárias do seu dia a dia, você lembrar dessa palavra. Peraí, será que eu estou fazendo para a glória de Deus? Será se isso aqui que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Então o que é mais espiritual? Presta atenção nisso aqui. O que é mais espiritual? Eu pregar agora nesse culto aqui, ou eu levar a Andréia para jantar? O que é mais espiritual? Eu sei que muitas vezes a nossa mente, cara, evangélica, vai pensar o quê? Lógico que é pregar, pastor. Porque pregar tem cara de espiritualidade. E levar a esposa para jantar, talvez não. Mas eu posso te falar, levar a Andréia para jantar é cuidar daquilo que Deus me deu. Você está aqui em nome de Jesus. E eu não estou falando de restaurantes caros. Eu estou falando de comer um dog, de parar ali no ônibus, que é na beira da nossa casa ali, parar no ônibus e comer um tiaguinho. Mas comer um tiaguinho para a glória de Deus. É o nome do sanduíche. Você está entendendo em nome de Jesus? Mas eu posso te falar. Não. Ai, Jesus, vou falar não, vamos lá. A gente esquece que a adoração é avodar. E avodar vem de avod, que vem de cultivo. E tudo que eu cultivo, que eu cuido, eu adoro o Deus que me deu aquilo para cuidar. Quantos estão entendendo o que Deus está falando conosco nessa noite? Amém? Pode fazer uma pergunta? O que Deus te deu? Você tem uma empresa? Como é que você está cuidando dessa empresa? Você tem um emprego? Sim ou não? Amém? Se você não tem, em nome de Jesus, Deus vai abrir a porta.
Se Deus te deu um emprego, como é que você está cuidando do trabalho que Deus te deu? Quem aqui é empregado? Levanta a mão. Como é que você trabalha na empresa que Deus te deu? Você trabalha bem? Ou você só trabalha quando o chefe está vendo? Você trabalha bem ou durante o expediente todinho você está lá nas redes sociais? Pode falar? Seu chefe pode não estar vendo, mas Deus está vendo. Então o seu trabalho não é avod, não glorifica a Deus. Aí você ainda acha que por você ser espiritual, tem pessoas que falam assim: ah, pastor, estão me perseguindo. Não, deixa eu te falar, não estão te perseguindo. Na verdade é porque você não dá testemunho. Entendeu? Aí a gente quer espiritualizar. É lógico que eu não estou generalizando, amém, gente? Em nome de Jesus. Tem lugares que de fato, né, a gente sabe, você está entendendo o que eu estou falando. Mas é porque a maioria das pessoas não entende que a sua vida precisa ser integral. Hoje você vai sair daqui entendendo que o culto é integral, amém? Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Vamos viajar mais um pouquinho aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu falasse para você assim, ó, você vai fazer um almoço amanhã, e Jesus vai almoçar com você na sua casa. Pensa aí, vamos viajar um pouquinho aqui. Como seria a qualidade do serviço que você iria entregar? Jesus mesmo, pessoa de Jesus, iria almoçar na sua casa. O que você colocaria na mesa? Será que seria o melhor? E eu não estou falando aqui de comida cara, amém? É sobre o melhor que cada um de nós temos a oferecer. Como seria? E por que a gente não coloca para os nossos filhos, para a nossa casa, o melhor? É um absurdo quando a gente chega em casas que para receber o pastor e a pastora, tira as louças, as melhores louças da casa, para poder nos servir. E no dia a dia, está lá com um prato quebrado, colocando na mesa para servir a pessoa que Deus te entregou para cuidar. Você está esperando um dia especial? Um convidado especial? Deixa eu te falar, Deus já te deu um jardim. Amém? Deus já te deu um jardim para cuidar. Repita comigo: culto, cultivo, cultura. Qual a cultura que está gerando você? A cultura do céu ou a cultura desse mundo? Deixa eu te falar, a verdadeira espiritualidade, presta atenção nisso. A verdadeira espiritualidade nos leva a sermos melhores maridos, a sermos melhores esposas, a sermos melhores filhos, a sermos melhores genros, a sermos melhores noras, a sermos melhores sogras, amém? É possível ter melhor sogra. Graças a Deus eu tenho uma boa sogra. A verdadeira espiritualidade nos faz entender que é possível ser melhores engenheiros, melhores professores, melhores advogados, melhores em qualquer área da nossa vida. Isso é a verdadeira espiritualidade. Você consegue compreender isso em nome de Jesus? Eu conheço alguns empresários que falam assim para mim: pastor, eu não contrato crente, porque crente não dá testemunho. Misericórdia, cara. Misericórdia por isso. Agora eu pensa comigo. Já imaginou se os crentes decidissem fazer tudo para a glória de Deus? Como que seria? Sabe o que isso iria acontecer? Primeiro, os crentes iriam prosperar, amém? O nome de Jesus iria ser pregado, e a maioria dos patrões iriam se converter por causa do testemunho. Isso que iria acontecer. Mas espiritual é estar no culto. Quando você chega no trabalho, você já começa a amaldiçoar teu chefe. Ah, lá vem aquele endemoniado. Aí me chega aqui e fala assim: ah, pastor, lá no meu trabalho está em crise. Ai, Jesus. Olha só que interessante. Gênesis 2:5 diz assim, ó: não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra,
e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Olha que interessante, Deus tinha feito tudo, tinha terra, sim ou não? Tinha semente, sim ou não? Mas não tinha brotado nada. Sabe por quê? Porque não tinha ninguém para cultivar. Sabe por que muitos dos nossos filhos, nossos casamentos, nossas empresas, tudo que envolve a nossa vida, até os nossos ministérios não estão brotando? Porque a gente não cultiva. E eu posso te falar, cultivar dá trabalho. Cultivar não é fácil. Cultivar dá trabalho. Eu lembro quando a gente morava lá na nossa casa, na Vicente Pires, na área lá de lazer, no fundo, a gente tinha feito um gramado. Só que durante um tempo, eu esqueci do gramado. Eu não cultivei. Aí sabe o que se transformou o gramado? Num mato. Se transformou num pasto. A gente abria a porta lá dos fundos, lembra, amor? E a gente só via um mato. Era para ser um jardim. Era para ser um gramado verdinho. Mas eu não cuidei. Porque cultivar dá trabalho. Apareceu uma erva daninha, você já tem que ir lá arrancar, porque senão ela toma conta do gramado. Tem que ser diário. Tem que ser todos os dias. Posso falar uma coisa, não tem jardim bonito, presta atenção. Não tem jardim bonito sem tempo, sem investimento, sem atenção e sem cuidado. Como estão os jardins que Deus te deu? Hoje é uma noite de mudança de mentalidade. Por isso que eu falei que essa palavra seria determinante para a nossa vida, irmão. Amém? Que tipo de culto a gente está dando para Deus? Como estão os nossos jardins? Posso falar uma coisa? Eu te abençoo para que amanhã, quando você entrar no carro, ou quando você for pegar um ônibus para ir trabalhar, você já se preparar para o seu trabalho. E quando você chegar no trabalho, você começar a fazer o seu melhor. E quando você fizer o seu melhor, você vai sentir a presença de Deus do teu lado. Você tem fé para acreditar nisso? Por isso que hoje em dia, cara, eu tenho me esforçado para não negociar o dia que é da Andréia, o dia que é do Isaac. Eu tenho me esforçado. Essa semana mesmo, eu confundi, porque todos os meses eu faço a noite dos homens com o Isaac. Aí eu falei, filho, esse mês a gente já fez. Ele, não papai, fizemos não, foi mês passado. Eu falei, não filho, a gente foi até pescar. A gente fez a noite dos homens lá no Pesque Pague. Aí ele, não papai, não foi esse mês não, foi no outro mês. Vê no seu celular a data. Aí eu fui ver a data, de fato tinha sido em dezembro. Aí o que eu fiz, quinta-feira? Falei, filhão, não vai ser a noite dos homens não, mas vai ser a tarde dos homens. Bora, para onde você quer ir? Aí menino só pensa em shopping, né? Vamos pro shopping, papai. E aí sentei à mesa com ele. E aí eu tenho um tempo, e é um tempo de mesa mesmo. Eu falei, ei filho, como é que você está? Como é que está seu coração? O que você está sentindo? Como é que estão as coisas? Porque não adianta nada eu pastorear todos vocês e não pastorear o meu filho. Você está entendendo? Não adianta nada eu cuidar do jardim de todo mundo e do meu jardim eu ser negligente. Não adianta. Por isso que eu não vou terceirizar para ninguém. O jardim é meu. Amém? Não terceirize para ninguém, o jardim é teu. A empresa que Deus te deu é sua. Seja diligente. O emprego que Deus te deu é seu, seja diligente. Os netos que Deus te deu são seus. Os filhos que Deus te deu são seus. Quem aqui tem jardim? Levanta a mão aí, diga amém. E diga assim, graças a Deus, porque eu tenho um jardim. Para orarmos. Deus não nos deu um jardim, presta atenção. Deus não nos deu um jardim. Deus nos confiou um jardim. É diferente. Amém? Deus nos confiou um jardim. Deixa eu te falar. Deus confiou nas suas mãos filhos.
Deus confiou nas suas mãos esposas. É por isso que a régua é lá em cima. Vossos maridos, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. Porque a esposa não é tua. Jesus apenas confiou ela em suas mãos. Como é que você vai devolver essa preciosidade que Deus confiou em suas mãos? É sério, irmão. É sério. Mulheres, honrem os seus maridos. Como é que você vai entregar ele diante de Deus? Porque o marido não é teu. Como diz lá, quem diz que a boca é tua? A boca é de Deus. Tudo é dele. Tudo é para ele. Amém? Porque tudo Deus confiou, tudo que Deus nos confiou é dele, cara. E quando cuidarmos do próximo, quando a gente cuida do próximo, nós cultuamos a Deus que nos deu o próximo. Então o culto vai além dos rituais e reuniões. Mas o nosso culto precisa ser diário. Amém? Entenda de uma vez por todas. De uma vez por todas. Cristão não tem vida secular. Amém? Pastor, como assim é? Não dá para você ser uma coisa aqui e ser outra lá fora. Você tem que ser uma coisa só. Olha só que interessante, eu estava pesquisando. Os melhores relógios do mundo são os relógios suíços. Sabe quem são os criadores dos relógios suíços? São cristãos. E sabe o que eles falaram? Qual era o lema deles quando eles foram construir? Quando eles foram fabricar esses relógios? O lema deles era: vamos fazer um relógio para Deus usar. Meu Deus do céu. Imagina, irmão. Imagina, irmã, a gente amanhã indo para o trabalho, falando assim: eu vou fazer para Deus. Imagina você fazendo a sua barba, você se maquiando, falando assim: eu vou fazer para Deus. Eu vou cuidar dos meus filhos para Deus. Eu vou cuidar da minha esposa para Deus. Eu vou cuidar do meu marido para Deus. Cultuamos o Senhor quando estamos cantando com os irmãos domingo à noite. Ou também limpando a casa. Ou batendo o ponto na segunda-feira quando você for trabalhar. Nós cultuamos a Deus aí também. Cada profissão, cara, carrega em si um sacerdócio, uma representação do divino. Cada profissão legal, legítima, carrega em si um sacerdócio. Você de qualquer profissão, entenda, você carrega um sacerdócio. Tiago descreve que nós somos sacerdotes. Não tem mais um sumo sacerdote. Jesus, ele é o sumo sacerdote. Amém? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então a partir de hoje, cara, se só a gente aqui tivermos esse entendimento, os nossos amigos já vão ser revolucionados. A sua empresa, quando olhar para você, vai falar assim: o que aconteceu com você? Aí dentro de você, você vai estar assim: não, eu decidi fazer tudo para a glória de Deus. Quando você fizer seus doces, faça sempre para a glória de Deus. Quando estiver na aula, dê a aula para a glória de Deus. Quando a gente for jogar uma bola, vamos jogar uma bola para a glória de Deus. Amém? Quando você for fazer qualquer coisa, cara, faça para a glória de Deus. E eu não tenho dúvidas que as pessoas que vão estar ao seu redor vão olhar para você e falar assim: cara, essa pessoa é diferente. Porque a partir de hoje você teve um entendimento. Cultuando o quê? A Deus com entendimento. Quando você ama sua esposa, seu marido, está cultuando a Deus. Você está adorando a Deus. Minha oração é para que você não seja como aquele que o semeador semeou
e a semente caiu na beira do caminho, o inimigo veio e roubou. Eu oro para que a maldição da porta caia por terra sobre a tua vida. Que você saia daquela porta com entendimento. É racional. Se hoje você decidir de uma forma racional entregar tudo para a glória de Deus, se prepara para viver coisas extraordinárias. Amém?